E aí, pessoal, agora sim vamos fazer todo esse processo que a gente fez para o Android agora no iOS. Já deixei aqui algumas abas abertas, né? Então, de onde a gente parou mais ou menos ali. E aqui tem várias coisas. A gente pode ir aqui no iOS Setup e já vamos ter aqui algumas coisinhas como selecionar o Xcode, como online. Isso a gente já fez, na verdade. Também vamos precisar do Ruby, né? Como eu mostrei na aula passada. Aqui a parte do bundler, né? Que a gente vai ter ali. Inclusive aí como fazer o gen install. Vamos ver mais aqui. Tem a parte do Fastlane. Também eu já tenho instalado, eu mostrei na aula passada, né? Mas caso você esqueça aí, tem como instalar via o Brew ou via o próprio Ruby mesmo. E aí tem a parte aqui do Fastlane init, que a gente vai colocar aqui já. Então eu vou pegar ele, vou vir aqui no nosso código, cd iOS. Então veja a pastinha ali. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Hoje a gente não tem nada ali, então vou dar um Fastlane init. E aqui já vamos fazer algumas coisinhas. Aqui a gente vai ter que selecionar a opção 2, que é automatizar, né, a distribuição beta para o test flight. Então vou selecionar 2, vou dar Enter. Aqui ele vai verificar a parte do meu projeto, bem tranquilo também. Vamos ver aí. Aqui ele vai pedir o ID que vai ser usado, que tem as credenciais de subir esse aplicativo na loja. Eu aconselho você a criar uma conta específica só para fazer isso. Inclusive a gente faz isso aqui na empresa. Então a gente usa um app, deploy alguma coisa, um e-mail ali. Mas aqui a título de aprendizado mesmo, eu vou estar utilizando o meu direto. Então é Ismael Souza 1998@outlook.com. Vou dar um enter. Aí ele vai logar, né, na minha conta. Aqui vou escolher uma das opções que tem aí pra gente. No caso, vou escolher a 4, que é a nossa da empresa. E ele vai escolher também pedir um time para a gente selecionar. Então, esperar só um pouquinho. Escolhi o time aí, é o time 4 também. Vou selecionar o 4, dar Enter. Ele achou o app, ó. E tá dando bundle update. Bem de boas. Agora é só aguardar aí ele terminar essa parte. Sempre lembra de rodar com sudo, né? Eu acabei esquecendo, depois coloquei aqui de volta. Pedi aqui para colocar, eu cancelei. Depois rodei o sudo com o bundle update. Ele conseguiu atualizar. Agora a gente tem o nosso gen.lock e tem um genfile ali com o nosso fastlane, né, para deixar já configurado. E aqui ele criou aqueles dois arquivozinhos que são padrões, né, que a gente já viu da outra aula no Android. E aqui tá a lane em si que a gente vai estar utilizando. Aqui tem parte interessante, essa parte do increment build. A gente já usa isso, esse plugin, no outro repositório, né? Então a gente faz ali e já usa certinho. É bem tranquilo. Eu vou até tirar esse carinha, não vamos precisar dele. Ou poderia deixar aqui por enquanto, mas tanto faz por enquanto, vamos deixar aí. E aqui a gente vai ter que colocar outra coisa também. Vai ser a parte do match. O match basicamente é para gerenciar nossos certificados. Então, por exemplo, aqui a gente entrou lá no Xcode, né? Selecionou o time, logou na nossa conta. Aí criamos um certificado ali automaticamente pelo Xcode, etc, etc, etc. E com o match a gente consegue fazer isso de forma automatizada. Só que para fazer isso com o match, a gente vai precisar de algumas coisinhas. E uma delas é criar um repositório específico para armazenar esses certificados aí para ele conseguir. Imagina um certificado como se fosse a nossa Key Store, por exemplo. Então, você lembra da nossa Key Store? Aqui, por exemplo, ó, nossa Key Store é basicamente ali o certificado, né, que a gente vai estar utilizando. Então, é uma das coisas que a gente vai fazer. E aí, vou até colocar, na verdade, aqui, vou até dar aqui, ó, um fastlane match init. E aí tu vai ver que ele já vai pedir aqui pra gente, ó, qual a opção que eu quero o git. E ele já tá pedindo a URL. Então eu vou vir aqui no meu repositório mesmo e vou criar um. Abri aqui, então eu vou aqui em new. Vamos colocar o nome dele como Vacinadex Apple Match, por exemplo. Certificate. Pode ser algo nesse sentido. Podemos manter privado. E aqui eu vou só selecionar a minha conta. Selecionei, porque eu tenho muitas organizações, né? Mas caso você queira criar na sua organização aí, fica à vontade. Vou criar esse repositório. Aqui eu vou copiar
Posso copiar os dois, na verdade. Então, HTTP pode ser, ou pode ser também com o SSH. Vou copiar com o HTTP primeiro. Então, vou copiar aqui, vou voltar, vou digitar nosso URL e ele criou outro arquivo aqui, que é o nosso match file. E aqui por padrão já vou deixar a App Store para ele conseguir pegar certinho. Então aí já vai ser bem tranquilo de fazer, né? Então é bem de boas. A gente tem basicamente aquele repositório, vamos salvar os dados lá. Uma das coisas que não aconteceu, aparentemente, foi ele não pedir uma senha, que eu acho que já tem nas minhas variáveis de ambiente. Mas provavelmente ele vai pedir uma senha para você colocar. No meu caso que eu coloquei, por exemplo, minha vacina, @123. Então, ele geralmente pede essa senha para conseguir encriptar o seu certificado, né? Para ele não colocar diretamente no GitHub só limpo mesmo, o texto limpo. Não sei se ele deu um log aqui, alguma coisa assim, vou até dar um eco. Deixa eu ver aqui, acho que é match password. Não sei como é que ele coloca aqui. Mas aí, quando ele pedir uma senha nessa step aqui, você guarda essa senha que vai ser importante para a gente conseguir fazer deploy lá no CircleCI. E até para ti também se lembrar depois, caso precise. Então, para testar, a gente pode fazer o quê? A gente pode rodar um comando, que é o match, já está aqui dentro, né? E eu posso colocar aqui development. Tem que usar o fastlane no começo. Fastlane, match, development. Agora sim, ó. Clonou. Agora que ele vai pedir a senha, ó. Então, quando a gente vai fazer a primeira vez ali, ele vai pedir uma senha aqui para você, tá vendo, ó? Passphrase, format, storage. Aqui eu vou colocar a minha senha que eu tinha colocado antes. Minha vacina, @123. Minha vacina, @123. Encriptação feita com sucesso. Está logando na minha conta e aparentemente ele já deu o número máximo de certificados disponíveis, né? Tá. Então vamos testar com o App Store. Ele deu um erro lá por conta do que já tem muito certificado na minha conta, mas de resto é bem tranquilo. A gente já atingiu o máximo de certificados. Eu vou lá na conta rapidão apagar e eu volto aqui para vamos testar novamente aqui. Apaguei alguns ali. Match Development. Testando aqui. Crypto fez certinho. Logo na minha conta. Não tem profile. Criou profile. E pegou o certificado. Agora sim, instalou certinho tanto o certificado quanto o profile, né? Então, bem de boas. E instalou só para developer, né? Então, também vamos instalar para App Store. Vou clicar aqui. Vamos ver se ele vai instalar certinho aqui. Se vai ter espaço agora, né? Para instalar. Ainda está no máximo ainda que ele bateu. Mas já dá para a gente ver lá no repositório, pelo menos, que ele salvou o desenvolvimento. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui no nosso repositório, ó. Vou dar um refresh. E ele já apareceu aqui os certificados de desenvolvimento, ó. Então, agora aqui ele já está mostrando para a gente as pastas ali, como selecionar, o que fazer. Tá vendo, ó? App Store, Enterprise. Então, bem de boas. A gente pode gerar daqui a pouco ali o de produção, né? Mas só com isso aqui a gente já consegue testar certinho. Apaguei mais um ali, só pra gente ter certeza agora. Vamos ver se ele vai deixar criar. Então, bem de boas. Logando, logou. E agora sim ele vai conseguir, ó, pegar. Eu apaguei o que tinha lá, que eu criei mais cedo. Então, agora sim eu tenho um certificado aí válido. Então, agora tá bem tranquilo. A gente tem para ambos, tanto o desenvolvimento quanto da App Store. E só com isso aqui a gente já conseguiria fazer rodar aqui e inclusive fazer o upload para o TestFly. Mas para fazer isso, a gente precisa vir aqui no iOS. Deixa eu até pegar essa pasta. Abrir no Finder. Vamos pegar o nosso Workspace. Abrir ele aqui no Xcode. Deixa eu ver se ele está abrindo. Show, tá abrindo certinho. Carregou, ó. Então bem tranquilo aí também. Tá ainda com NDevice, né, que a gente tinha deixado, tá configurado aqui e tal. E agora aqui no Sign In, a gente vai ver duas coisas, ó. Aqui primeiro a gente vai ter que desabilitar o Sign In automático, pois a gente vai estar utilizando um certificado que a gente já vai ter, né. Vou tirar ele aqui, ó. E aqui ele vai ter os dois certificados que eu acabei de baixar. Um vai ser para desenvolvimento e o outro de produção. Então aqui nesse caso, vou colocar aqui produção. Aqui ele pegou o debug, né? Tá os dois debug.
E eu posso separar também, na verdade, ó. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o debug para ser development, por exemplo, ele ia pegar certinho aí, e aí ia ficar, ó, debug develop e release app store. Então, ele pega certificado certinho, bem tranquilo também. Então, agora sim, teoricamente, se a gente quisesse rodar um beta, ele já vai conseguir fazer o upload ali para a loja. Então, basicamente, seria só fazer fast lane beta. Só isso aqui, ele vai rodar o build, vai incrementar a versão e vai colocar, buildar o projeto e depois subir para o TestFlight. Isso tudo graças já a isso aqui, né? Então, bem tranquilo também. Isso se a gente olhar lá no repositório do GitHub aqui, a gente vai ver que já tem o certificado de dev também, de produção, na verdade. Então aqui, ó, vou dar um refresh. E agora ele não tá mostrando mais, mas quando eu abro, ó, tem já de desenvolvimento e de distribuição. Então, bem tranquilo. Essa primeira parte aqui é realmente bem simples. Não tem muito o que fazer. Mas, para a gente configurar, já deixar pronto mesmo para uso, uma coisa que a gente vai precisar fazer é autorizar, né, que a gente envie ali, conecte com a nossa loja através de algumas variáveis. E aí, para fazer isso, a gente precisa aqui criar algumas coisinhas a mais e criar meio que como se fosse um Play Store Credentials. Porque aqui a gente também precisa fazer, né, um upload, etc, etc. E isso também se dá porque a gente usa dois fatores de autenticação. E se eu tentar fazer isso aqui, o beta, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai me pedir a minha senha da loja mesmo ali, da minha conta, do meu e-mail, mas ele vai ficar pedindo toda a vida que eu for fazer o deploy. Então eu poderia até colocar aqui, só não vou colocar para não tomar tanto tempo. Mas ele ia pedir a minha senha, ia dizer, você precisa colocar a senha da Apple. Aí você coloca, ele autoriza, e aí sim você consegue fazer o upload. Só que a gente não tem como ficar fazendo isso lá pelo CI, né? Então a minha ideia aqui é já deixar configurado esse step para a gente configurar aqui, não precisar ficar digitando senha, nada mais. Então aqui é bem simples também. Eu vou abrir aqui a página da própria documentação que mostra isso. Então abrir aqui. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, não se preocupe. E aqui tem, ó, deixa eu pegar no comecinho aqui. Criar um App Store Connect API aqui, né? Então aqui tem basicamente como usuário, criar, adicionar, precisar do arquivo .p8 e também como fazer aqui a configuração, ó, que é isso que a gente vai estar fazendo no nosso ali. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, App User, ele vai abrir na minha loja. E aqui a gente tem, ó, a App Store Connect API. Aqui tem a que eu acabei de criar e vou criar mais uma. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Vacinadex DX. Aqui eu vou escolher como admin, vou criar ele, criou. E aqui só pode baixar essa chave uma vez. Então eu vou clicar aqui em Download API Key. Tem certeza que você quer baixar, vou fazer isso. Vamos salvar aqui na própria pasta do iOS mesmo, dar um save. E aqui a gente já tem a nossa key e tem também a nossa issue ID. Então vou voltar aqui na documentação. Aqui abaixo ele já tem um exemplo de como fazer, né? Então eu vou pegar ele aqui, ó. Então vou copiar, vou voltar no nosso código e vou fazer isso aí. Então aqui no começo, vou conectar com esse carinha. Vou voltar aqui e pegar a nossa key ID. Então, Vacinadex Key ID, colocar ela aqui. Vou voltar ali, vou pegar a nossa issue, copiar a nossa issue ID. E aqui o arquivo, vou pegar o nome do nosso arquivo, né, que foi o que a gente acabou de criar. Então, vou colocar ele aqui. Aqui vai ser o auth API key, esse valor aí. E aqui tem algumas coisinhas, a duração, posso até tirar que é opcional. Ele colocou o máximo aí, né? In-house, basicamente vai dizer se a organização que a gente está usando, ela é enterprise ou não. E basicamente é isso que a gente precisa para conectar, sem ter que fazer todo o processo de logar, escrever a autenticação, tudo mais ali. Então é bem tranquilo também fazer essa parte. E aí, tem uma coisinha a mais que eu vou fazer aqui, ó, que é colocar um step, que vai ser o before all. Então, before underline all, passa
Aqui eu já vou colocar um end, só para ele terminar e a gente não esquecer. E aqui eu vou colocar também uma lane nova, after all, na verdade não é isso. É lane, vamos dar um espaço, cert de certificado, faça, vou dar um end. E aqui a gente vai adicionar o carinha chamado match. O type dele vai ser do tipo App Store. Aqui eu vou colocar aqui para a gente se lembrar de colocar o CircleCI. Então eu vou até colocar aqui CircleCI, no caso aqui é Setup. Depois eu mostro ali como é que é essa parte. Então aqui é bem tranquilo, ó. Se eu colocar, por exemplo, aqui, né? Então se eu colocar Fastlane Cert, ele vai conseguir fazer aí, ó. Ele vai conseguir pegar, clonou o repositório, criptografou os certificados, tudo mais, pegou o time certo, instalou e tá tudo certinho. Então, bem tranquilo, né? Acho que do mais, teoricamente é isso aqui, por enquanto. Só tem mais uma configuraçãozinha aqui no TestFly, que a gente não quer esperar que ele termine a build. Então, até vou copiar esse nome, que é um pouquinho grande aqui. Vai ser o skip awaiting for build processing. E vou colocar true, porque eu não quero que o CircleCI fique esperando que a build seja processada pela Apple, né? Então, não vou tirar logo daí. No mais, é isso. Aqui a gente pode comentar essa linha também, né? Para fazer o auto build. Então, não precisa, porque a gente vai ter o nosso script que vai dar a build. E aqui, basicamente, vai ficar para o CircleCI fazer essa parte aí. Então, acho que de forma geral, é bem isso mesmo. Não tem muito o que fazer. Agora, a gente só precisaria mesmo fazer aqui. Posso até deixar essa linha aqui, ó, para a gente testar. Só para a gente ver. Fastlane Beta. Então, teoricamente, ele deve conseguir rodar tudo certinho, buildar o app, etc. Então, vou até deixar ele rodando e vou deixar aqui, qualquer coisa eu acelero o vídeo. E agora sim, já terminou o processo, ó. E aí ele deu sucesso aí, mandando para o Fastlane, Test Flight, na verdade, né? Com o Fastlane. Aí ele demorou o tanto do build ali, acho que é o maior do app. O upload aí demorou 90 e poucos segundos. E 100% no nossa configuração. Então eu vou salvar aqui, colocar feature, Fastlane iOS. Eu só não vou dar um commit agora, dar um push, porque assim que eu der o push ele vai rodar, né, nosso processo de CI/CD lá. E na próxima aula a gente já vai configurar aí também o CircleCI para fazer essa configuração todinha por lá, que aí a gente não precisa ficar esperando para que faça todo esse processo na nossa máquina. Então é isso, te vejo na próxima aula. Valeu!